Pode colocar o dedinho aí para não perder a marcação, né? Olha para a sua Bíblia. Levanta ela assim e olha para a sua Bíblia. E fala assim: eu sou tudo que a minha Bíblia diz que eu sou. Agora com fé, tá? Quando a gente fala assim, o povo fica meio com medo. O que o cara vai falar? Né? Fala assim: eu sou tudo que a minha Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo que a minha Bíblia diz que eu tenho. Agora com mais força, diz assim: eu posso tudo que a minha Bíblia diz que eu posso. Diga assim: e o meu coração está aberto para essa palavra, e eu nunca me desviarei dela. Nunca. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Deixa eu orar por você mais uma vez. Deus, nós queremos tomar posse, Senhor, daquilo que o Senhor preparou para nós. Deus, que não seja o Lucas a falar, que não seja, Senhor, uma simples reunião de crentes, mas nós queremos, Senhor, ser ministrados pelo Teu Espírito, Deus. Nós queremos, Senhor, ser impactados pela Tua palavra. Senhor, nós queremos mudança mesmo. Arde os nossos corações, Senhor. Queima os nossos corações, Deus. Como eu disse agora há pouco, quando estava ministrando louvor. Arde mesmo os nossos corações. Torna-nos, Deus, como brasa viva do Teu altar, Pai. Para que possamos incendiar o mundo, Senhor, com a paixão, com Cristo, com o Teu amor. Pai, em nome de Jesus, vem sobre nós. Pai, quanto a nós, abre a nossa mente, abre o nosso coração para entender a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, e nós repreendemos agora todo e qualquer espírito de distração, todo e qualquer espírito de incômodo, tudo aquilo que vem nos tirar do foco, que é ouvir a Tua voz. Espírito Santo, quanto a mim, Deus, que eu possa ser, que os irmãos possam entender aquilo que o Senhor colocou para que eu pudesse ministrar sobre eles, e que o Senhor me esconda na cruz, para que Cristo venha brilhar, e para que a Tua igreja, Senhor, cresça firme e forte para o Teu objetivo, Senhor, para o objetivo da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quantos aqui é da época do David Keeler? Pega o nome, não precisa ficar com vergonha não. Tinha uma canção dele, né, que ele cantava: existem águas que dão nos artérias, existem águas que dão nos joelhos, existem águas que dão nos ombros, mas tem águas fundas no ser. Águas profundas. Essa música, quando eu era adolescente, estava aprendendo a tocar guitarra. Pensa lá isso. Estava aprendendo a tocar guitarra, só sabia tocar aquele riffzinho só da Águas Profundas. E essa música é baseada nesse texto. Eu queria ler com você alguns versículos específicos, tá? Vamos ler o versículo 1, o versículo 1 e o versículo 2. E diz assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água do templo, a água vinha de baixo, do lado direito do templo, do lado sul do altar. Versículo 3. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que dava pelos tornozelos. Versículo 4. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, e agora já dava na cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podiam nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Versículo 8. Então me disse: essas águas correm para a região leste, desde o vale do Jordão entram no mar, cujas águas ficam saudáveis. Alguém já foi aqui para a praia? Alguém já foi para o mar? Dá para beber água do mar? Gente, para começar, aqui é horrível a água do mar, que Campo Grandense, quando vai pela primeira vez na praia, né? Sai lá aquela água salgada, ela fica grudando na pele. Se você cair na areia, está enrolado, isso vai parecer um bife milanesa ali, né? Então assim, o que a água do mar se tornou? Saudável. Isso significa que ela poderia ser bebida. Irmãos, nem se a gente juntasse
todo o dinheiro da face da terra para investir num projeto de dessalinização da água do mar. A gente conseguiria converter a água do mar em água potável. Mas vamos voltar lá, versículo 9: todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegam lá. A água do mar morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que o rio passar. Por onde o rio passar. Agora, quem que é da época do Diante do Trono? Levanta a mão aí. É mais velho ainda, viu, que desde pequeno, né? Agora vamos lá, versículo 12: nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, elas nunca, diga nunca deixarão de dar frutos, produzirão frutos novos todos os meses. Irmãos, qual que é a árvore que dá fruto todos os meses? Existe árvore que dá fruto todos os meses? No reino espiritual tem. Produzirão frutos novos todos os meses, porque serão regadas pela água que sai do santuário. Os seus frutos servirão de alimento, e as suas folhas de remédio. Agora, pula comigo, Apocalipse no capítulo 22. É facinho, é o último capítulo do livro de Apocalipse. Se você vir de trás para frente, você acha mais rápido. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 1 e 2, diz assim: então o anjo me mostrou o rio de água viva, da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um lado e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto mês em mês. E as folhas da árvore serão para a cura dos meu tá dos povos, das nações. Agora vou passear com vocês. Abre sua Bíblia em Salmos no capítulo 1. Esse é mais fácil, né? É só abrir no meio, é a técnica de espadas ao ar, né? Nós vamos ler o versículo 1 até o 3. Salmos, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. E diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de vez em quando. É de vez em quando? De dia e de noite. E como árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens nunca murcham, e tudo que faz será bem sucedido. Irmãos, o que você sacou aí da leitura desses três capítulos, desses três textos? Uma coisa bem simples dá para entender, de pronto. A gente falou de rio, a gente falou de árvore, nós falamos de vida, nós falamos de alimento e falamos de cura. Essa palavra é uma palavra que o Espírito Santo já me ministrou ao meu coração há um tempo atrás. E quando eu estava orando, pedindo para Deus o que trazer aqui para a igreja, o Espírito Santo me fez lembrar dessa palavra. Eu falei: Deus, mas eu vou requentar comida. Coisa que você falava lá de pastor, né? Você vê comida requentada. Gente, quem faz é Deus, quem opera é Deus. Eu quero trazer essa palavra para os irmãos. Irmãos, eu me pergunto, qual é a função da igreja? Qual é a nossa função? Vir no domingo à noite e cantar com o Lucas Rosa? Não, claro que não. Qual que é a nossa função? Como cristãos, em primeiro lugar, servir a Deus. E segundo, o exemplo de Cristo, nós servimos a Deus e servimos a quem? Aos nossos irmãos. Nós servimos aos nossos semelhantes. Deus, Ele tem um propósito para a igreja dele.
E quando nós pensamos em servir os nossos irmãos, eu, Lucas, não consigo entender outra coisa senão servir a igreja e aqueles que estão ali do outro lado da rua e aqueles que estão nos confins da terra. Irmãos, a igreja, quando quero chegar com os irmãos em alguns pensamentos. Se os irmãos não estiverem entendendo, faz um sinalzinho que a gente repete. Quero ver se vocês vão chegar comigo na linha de raciocínio. Nós vemos dois textos que são proféticos. Nós temos Ezequiel 47 e Ezequiel ali está tendo uma visão. Ezequiel está vendo algo que não existe no plano físico, mas algo que existe no plano espiritual. João, lá na ilha de Patmos, quando ele estava preso, o que ele estava vendo? Uma visão. E é interessante que esses dois homens, em eras tão diferentes, tão distantes, conseguiram enxergar a mesma coisa. Isso mostra para nós que tem mistério. Tem mistério, fala, tem mistério. Também tem que fazer o X. Mistério, fala, tem mistério. Irmãos, eu não consigo ler essas palavras e não entender que tem algo escondido aí, que tem algo a ser revelado para nós. Quando eu leio a Bíblia, irmãos, eu leio a Bíblia pedindo para Deus revelar. Isso é uma oração pessoal, tá? Você não precisa orar assim. Eu peço para Deus fazer cair dos meus olhos o véu da ignorância, para que eu possa, com os meus olhos, conseguir enxergar o que Deus quer dizer naquele texto. A Bíblia, ela traz uma palavra chamada, o Evangelho, lá no original, tem uma palavra chamada rema. Rema é aquela palavra que salta os seus olhos. Rema não é simplesmente uma palavra que você lê, mas é aquela palavra que faz um sentido. É uma palavra que traz uma revelação para a sua vida. E todas as vezes que nós lemos a palavra, nós precisamos buscar o rema de Deus, a revelação de Deus. Mas algumas coisas que eu queria conversar com os irmãos sobre esses dois textos. Ezequiel no 47, ele fala que há um rio que sai do trono de Deus. Esse rio, ele purifica todos os lugares que ele passa. E aonde esse rio passa, em ambas as margens deles, vai surgindo árvores. E essas árvores, elas vão se tornando remédio para as nações, elas vão sendo servidas de alimento, ela vai permitindo que as pessoas cheguem em volta. Não sei se vocês já tiveram curiosidade, já estudaram, já viram alguma coisa assim, mas toda civilização, ela se estabelece à margem de um rio. Já observou isso? Campo Grande começou a margem de onde? De dois córregos, o Prosa e o Segredo. Só de Campo Grande, hein? Quem não souber isso aí, né? Então, todas as civilizações, elas se criam a base delas à margem de um rio. E de onde vem esse rio, irmãos? De onde vem esse mistério? Esse rio vem de onde? Aonde que as nações devem se assentar? Aonde que nós, como igreja, nós devemos firmar acampamento? À margens do rio. E esse rio corre de onde? Do trono. Do trono de Deus. Então nós entendemos, eu entendo nesse texto, que Deus tem algo para nós. Quem nos mantém? Quem nos mantém vivo? O texto fala de um rio que traz vida. Ele fala de algo que nós não entendemos no plano físico, porque uma árvore não dá frutos todos os meses. Uma árvore normalmente ela seca em uma parte do ano. Normalmente, outono, inverno, a árvore murcha. Mas essas árvores elas não murcham. Essas árvores elas não secam. Essas árvores dão fruto o tempo todo. E essas árvores, o que eu acho mais interessante no texto é que as folhas delas servem de remédio para as nações. E quando eu olho para Salmos no capítulo 1, quem que é a árvore? Quem é a árvore? O justo. Quem é o justo? Somos nós. Lembra? A árvore é Jesus, o jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Né? Gente, acho que eu estou meio velho hoje. Estou puxando esse negócio lá, né? Os jardineiros, Jesus e as árvores somos nós, né? Gente, quem são as árvores? Quem vai dar fruto? Quem que a folha vai servir de remédio? Hein? Somos nós. Eu podia acabar a palavra por aqui, porque o texto é muito simples e muito claro. Aquele que está plantado às margens do Senhor, ele vai oferecer o que para as nações?
alimento e Ele vai oferecer para as nações remédio. Deus, o que Deus espera de nós, igreja? Que nós venhamos ser alimento, que nós venhamos ser remédio para as nações. Eu entendo, ao ler essa palavra, que nós, como igreja, nós precisamos fazer um diferencial. Aonde nós estamos? O pastor falou no início do culto, daquele cantor lá, que saiu, desviou, começou a falar um monte de coisa aí, falar um monte de barbaridade. E aí eu fico pensando, qual tem sido o papel da nossa igreja na sociedade? Nós estamos trazendo cura, alimento e vida, ou nós estamos trazendo morte, secura, estamos trazendo crítica, estamos trazendo revolta? Qual tipo de fruto nós estamos deixando? Quando eu joguei no grupo da igreja no jantar, falei, irmãos, Deus tem uma palavra profética para nós essa noite. Irmãos, eu leio esse texto e eu entendo que essa é uma palavra profética para a minha vida e para a sua vida. Porque a Igreja Batista Itatiaia servirá frutos, e a Igreja Batista Itatiaia servirá de remédio para quem? Para as nações. Você crê nisso? Você crê nisso? Irmãos, quero ouvir você. Você crê nisso? Amém? Amém? Irmãos, nós precisamos entender que nós não estamos aqui de brincadeira. Eu não aceito entender que eu estou aqui de brincadeira. Eu não sei, pode ser uma pecinha errada que o Lucas nasceu com ela, mas eu fico incomodado querendo fazer sempre mais. Eu quero fazer mais. Eu sempre penso, o que eu posso fazer? Quando a gente começou a orar, começamos a vir, eu falei, pastor, eu sempre estou olhando, eu sempre estou tendo ideias, sempre estou buscando o que fazer, eu sempre estou enxergando o que está faltando. É a pecinha errada que o Lucas veio. Irmãos, eu acho que esse bichinho tem que estar mordendo a gente toda hora. Nós não podemos nos conformar com a realidade. Irmãos, nós não podemos nos conformar com o simples fato de sermos só crentes. Lucas, qual é o errado disso? Qual é o problema disso? Nenhum. Você pode continuar só sendo crente. Você ganhou sua salvação. Só que um dia, irmãos, quando nós batemos na portinha do céu lá, e Deus falou assim, Lucas, mostra as suas mãos e mostra seus frutos. Cadê lá? Lembra da parábola dos talentos? Né? Mostra aí os seus talentos. Irmãos, eu só sei que aquele camarada que escondeu o talento, escondeu lá o dinheiro lá, esse camarada ele foi tomado, que tinha sido dado para ele. Foi ele que tinha sido dado para ele, foi dado para outra pessoa, e essa pessoa foi lançada, essa pessoa sofreu, essa pessoa caiu em zona, porque ela foi humilhada na frente dos outros, e assim por diante. Eu só sei que eu não vou ficar esperando para saber como é não dar frutos, mas eu acredito em algo que eu quero pular com vocês agora. Vamos comigo lá em João, no capítulo 15. Minha palavra é simples, tá, irmãos? Minha palavra é muito objetiva essa noite. João, capítulo 15, versículo 5. Jesus diz o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se nós, como igreja, plantados à margem do rio de Deus, que deveríamos dar frutos, que deveríamos fazer com que a nossa folha se tornasse remédio para as nações, se nós não estamos dando fruto, não estamos gerando vida, nós estamos plantados aonde? Mistérios. Precisamos entender que se minha vida não está dando fruto, tem algo de errado. Irmãos, Deus é tão demais, Deus é tão bom, que nos permitiu ser participantes da obra dele. Sabe o que eu acho tão legal? Deus me permite sonhar. Deus me permite planejar algo dentro do reino dele. Deus me chama de co-participante. Deus nos chama, Jesus disse
que os anjos queriam anunciar. E foi dado a quem esse privilégio para anunciar? Agora, se nós não estamos plantados, se nós não estamos dando frutos, logo nós estamos com uma deficiência nutritiva na nossa árvore. Então a árvore em que nós estamos plantados talvez não seja Cristo. Da onde estamos bebendo, igreja? Igreja, olha para o lado aí. Eu sei que a gente tem época de pandemia, né? Mas olha para as cadeirinhas que estão vazias. Esse lugar aqui tinha que ter briga para você, pastor, deixa eu ir no culto hoje, pastor. Pastor, é minha vez, né? Lá no sorteio dos irmãos para ocupar os lugares, ó, podia estar nele também. Pastor, é o seguinte, pastor, cadê, pastor? A gente tem que fazer evangelismo. Pastor falou domingo, né? Sobre crescimento espiritual, sobre crescimento. Pastor, deixa eu, pastor, me coloca para falar na sala lá. Pastor, deixa eu pregar, pastor. Como assim? Se eu só prego, sou o senhor Lucas, pastor. Pastor, tive uma ideia. Vamos fazer tal coisa para ganhar para Jesus? Irmãos, é assim que o nosso coração tem que ser. Porque aquele que está em Cristo, ele dá frutos. Irmãos, uma semente, ela nasceu, eu acho que eu até falei isso na quarta-feira passada. Uma semente, ela nasceu com um objetivo apenas. Qual que é o objetivo da semente, irmãos? Florescer. Se você colocar uma semente na terra, é inevitável, ela vai florescer. Se ela não florescer, é porque ela está morta. Ok? Irmãos, se a semente tem o objetivo de crescer, e eu estou usando a mesma temática da agricultura, né? Irmãos, se nós estamos ligados na árvore, nós temos que dar frutos. E o que Cristo fala nesse texto? Quem não dá fruto, o que acontece? A gente corta, lança no fogo, porque não serve para nada. Qual é o fogo, irmãos? Qual é o fogo? O Lucas tirou o dia hoje para atormentar a igreja e botar medo na igreja, né? O Lucas gosta de pregar botando medo. Não, irmãos, eu posso ser sincero com os irmãos, eu tenho uma estratégia para evangelizar. Eu conheço várias estratégias de evangelismo, mas tem uma que é a mais eficiente de todas. Eu falo para o mundo o que Deus fez na minha vida. Eu gosto de evangelizar dizendo o que estamos esperando. Eu gosto de falar assim, olha, Deus tem o inferno? Tem aqueles negócios lá que você sabe que os crentes sempre falam que é do inferno? Tem. Mas espera aí, eu gosto de pensar que Deus criou um paraíso para mim. E eu prefiro pensar que eu e você temos um lugar garantido no paraíso do que mostrar para a pessoa que ela vai para o inferno. Irmãos, o que Deus preparou para nós? Um rio de vida. O que Deus preparou para nós? Alimento. O que Deus preparou para nós? Frutos. Irmãos, essa igreja tem que florescer. Essa igreja tem que florescer, senão nós estamos plantados no lugar errado, irmãos. E eu não creio que nós estamos plantados no lugar errado, mas eu creio que nós estamos enxertados em Cristo, amém? Aleluia! Glória a Deus!